A gente vai amadurecendo na fé, no empenho, a gente fica cada dia mais parecido com Cristo. Cristo formado em nós, a esperança da glória. E aí você sabe que ele vem, mas não sabe nem o dia nem a hora, né? Então, estou aprimorando essa parte. Ele vai cair junto, mas eu não sei mais ou menos agora que chega no deserto, não segura na onda aí, porque todo mundo fica preparado. Glória a Deus. Eu queria apresentar o Renan, o João. O João acho que teve que dar uma saidinha, né? Está numa reunião de trabalho, mas está aí com a gente também. E o Murilo, que está aqui conosco. Fica de pé aí, pessoal, conhecer. Bênçãos, graças a Deus, são queridos. O Renan e o João são lá do Conselho de Floripa, né? E o Murilo, ele é participante do Ministério Dunamis, mas caminha com a gente tem caminhado juntos aí no trabalho aí, mesmo preparado, o trabalho que a gente tem feito juntos aí, tá bom? Graças a Deus. Por que eu pedi para colocar a mesa aqui? Primeiro para... isso, pode trazer. Primeiro para a gente poder... tudo que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai conversar e tal, eu não tenho... Pode deixar. Eu não tenho a intenção, nem a pretensão, ou tampouco a presunção de pregar. Eu vim aqui para a gente ter uma conversa, a gente poder meditar. Então tem algo no coração para a gente compartilhar, meditar e refletir juntos. Mas se quiser mexer no forrinho, você fica à vontade. Porque eu sei como é que é. Eu também tenho toque. Eu quase ia mexer. Já estava mesmo. Ele faz direitinho, vai filmar. Isso aí. Pronto. Muito bem. Pronto, tá bom. Né? Depois você faz um corte, só filma daqui para frente, entendeu? Olha, outra coisa. Parabéns aí, ó. Tá vendo? Irmão, eu quero te falar uma coisa. Eu já começo aqui. Seguinte. Nada é mais inútil do que ser apenas útil. Nada é mais inútil do que você se limitar a sua obrigação. O princípio do também. Quando Jesus vai falar de inutilidade, ele fala da obrigação. Só é verdadeiramente relevante aquilo que ultrapassa os limites da sua obrigação e entra no campo da sua responsabilidade, a forma como você responde efetivamente à sua vocação. Amém? Então, eu queria louvar que você está dando aqui um testemunho de alguém que não se limita às suas obrigações. E isso não pode passar invisível. Amém? Vou usar aqui uma comparação que pode parecer chula, mas não é. Você entender a gravidade. Lá na sua casa, você tem 2 utensílios que são feitos do mesmo material, tá? Provavelmente a mesma cor, o mesmo material, e que são úteis na sua casa. Um é o prato de louça e outra é o vaso sanitário. Mesmo material. Certo ou não? Se você ficar sabendo que você vai ficar 2 meses sem um deles, seja honesto, qual você abrir a mão? O prato. Isso quer dizer que o vaso sanitário é mais útil. Então por que você não põe a mesa nele? Porque apesar de útil, ele não é digno. E esse foi o equívoco de Lúcifer. E por ser útil, se achava digno. E não há dignidade de ser apenas útil. Amém? Glória a Deus, não? Amém. Então, por isso a gente quer meditar de forma pedagógica. Então, tudo, presta atenção, tudo, desde a hora que você recebeu a convocação para aqui. Não se distraia. Tudo. Nós não estamos atraindo Deus para o que a gente fez. Isso chama-se idolatria. Idolatria
é você preparar alguma coisa na expectativa de que Deus venha recompensar o seu esforço de preparação. Isso é idolatria. Isso é crença, não tem nada a ver com fé. A idolatria se organiza na expectativa de Deus reconhecer o que a gente organizou. Então Deus entra no que eu fiz. Não. Fé é para a gente entrar de maneira ousada naquilo que Deus já preparou. Então, idolatria, a gente se organiza na expectativa de que Deus esteja pronto. Fé, a gente está pronto para aquilo que Deus já organizou. Glória a Deus, não? Então a gente está pronto para entrar. Então, como é Deus que organizou, Ele pensou em todos os detalhes, sua trajetória, seu caminho, o que está acontecendo. Então não distraia. Não distraia. Não tem uma pregação, não tem uma coisa mais importante que outra. É um tempo intenso, onde ele sacrificou o filho dele antes de querer que isso aqui acontecesse. Então isso aqui custou o sacrifício do próprio filho, não é o esforço de quem quer que seja. Amém? Então você está tendo. Porque na vida a gente está perdendo o lugar da pedagogia pela distração da liturgia. Nossa liturgia ficou devocional em vez de ficar pedagógica. E Deus não estava querendo devoção. Deus não fez nada para ser reconhecido a sua divindade. Deus fez tudo para ser conhecido na sua paternidade. Então a relação com Deus é uma relação de conhecimento e não de reconhecimento. Amém? É para que Ele seja conhecido nas suas virtudes. Então é pedagógico, tudo é pedagógico. Então Deus nos colocou numa cena pedagógica. Amém? Então é isso que nós vamos buscar aqui, a pedagogia, conversa, aprendizado, conhecimento e não entendimento. Então nós não queremos fazer uma palavra de entendimento, nós queremos estimular um ambiente de conhecimento, porque o conhecimento tem que exceder o entendimento. Nós temos que estar tão arraigados em amor que isso excede o entendimento, é além do que a gente seria capaz de pedir ou pensar. Bom, então eu queria introduzir esse momento com um testemunho. E é um testemunho baseado lá em 1 Samuel capítulo 17. Você abre, eu não vou abrir nem vou ler, porque é uma história muito conhecida, eu vou só citar alguns trechos. Também não vou, eu queria usar essa palavra mais como uma introdução do momento que nós estamos vendo aqui, para a gente entender a natureza desse processo. E aí, é uma história bastante conhecida, você vai acompanhando aí e conferindo se as coisas são realmente assim. 1 Samuel 17. Por isso, eu pedi que a gente trocasse aqui para ter uma mesa. Então é como se fosse uma mesa única. E nós, como filhos, como família de Deus, os filhos de Deus, sentados ao redor da mesa. Tá bom? Nesse sentido, como introdução à nossa reflexão, para a gente entender a natureza do que está acontecendo aqui, eu queria desafiar vocês a quebrar um paradigma. Que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é para destruir fortalezas. Então muitas vezes são as fortalezas, são as nossas interpretações, o nosso entendimento vai obstaculando, vai impedindo o nosso conhecimento. Em cima daquilo que você primeiro entendeu e você vai repetindo aquilo sem perceber. Tá bom? Então, por exemplo, é muito comum a gente contar para os nossos filhos, para as nossas crianças, a história do Davi e do Golias. Mas na forma litúrgica, devocional que a gente conta, é só um enfrentamento de poderes. E a história de Davi e de Golias não é um enfrentamento de poderes. É uma significação entre a natureza da identidade e a capacidade, a natureza da autoridade e a capacidade do poder. Então, a história de Davi e Golias é para falar que a autoridade, ela emana, ela representa uma identidade, uma natureza e uma vocação.
Enquanto que o poder representa uma competência, uma habilidade. E Deus não fez todas as coisas segundo o seu poder. Deus fez todas as coisas segundo o conselho, a natureza da sua intenção, da sua vontade. Então, quando Deus fez tudo, era para ser conhecido na sua identidade. É para que a identidade, a natureza de Deus pudesse ser comungada. Por isso que 2 Pedro diz o quê? Ele nos deu promessa para que nós sejamos coparticipantes da sua natureza. Então nunca foi devoção, sempre foi comunhão. O Espírito não é para garantir uma devoção correta a uma divindade que espera ser reconhecida. O Espírito é para que a gente tenha comunhão com a natureza de Deus. Por que eu estou insistindo nisso aqui, desde a hora que a gente começou a conversar? É porque toda crise vocacional, relacional, ela vem de uma crise de identidade. Nunca de recurso, de competência ou de oportunidade. A necessidade, o recurso, a oportunidade representa uma dificuldade. Mas se diante das dificuldades eu não tiver convicção da identidade, eu vou entrar em crise. Então, muitas pessoas estão entrando em crise, na dificuldade, porque estão com problema de identidade e não de competência. Amém? Por isso que o Espírito vem para testificar. O Espírito testifica com o nosso Espírito, nós somos filhos de Deus. Então o exercício da vocação, ele é baseado numa natureza, numa identidade e num propósito. Então há uma comunhão de natureza, define uma identidade e garante o cumprimento do propósito. Então o propósito não vai ser alcançado no exercício da competência, numa expressão do poder. O propósito vai ser alcançado na consolidação de uma identidade, no exercício pleno da sua autoridade. Por isso que quanto mais consciência da identidade, mais eu posso me esvaziar do poder. Então a maturidade caminha no esvaziamento do poder. Por isso que Jesus, para revelar a plenitude da sua identidade, no cumprimento do seu propósito, ele se esvaziou do poder. Ele não evocou o poder. Amém? Amém. Então, lá em 1 Samuel, e a gente conta para todo mundo que o Elias, que o Davi era matador de gigantes. Então a gente sempre conta a história do Davi focando no conflito, em vez de focar na vocação. E Davi nunca foi vocacionado para matar gigantes. Matar gigantes não é uma vocação. Não existe nenhum filho de Deus vocacionado para lutar contra o capeta. Isso é uma parte da prática vocacional, mas não é a natureza da vocação. Amém? Glória a Deus. Isso está dentro do programa, mas não define a identidade. Por isso que esse enfrentamento nunca se dará na área do poder, mas sempre na área do quê? Da autoridade. Por isso a palavra de Deus não manda a gente enfrentar o mal, nem corrigir o que está errado. A gente vem para vencer o mal na prática do bem. Então não existe
uma vocação de corrigir o que está errado. Isso não é vocação. Vocação é manifestar as virtudes. Vocação é manifestar a bondade de Deus. Glória a Deus. Então não temos que ficar preocupados com o que está errado. Nós temos que nos ocupar em revelar o que é bom. Por isso, o Davi não foi convocado para matar gigante. Ele foi convocado para servir queijo para os irmãos. Será que isso Lê lá em Samuel 17. O pai dele chamou ele, botar aqui uns queijos. E agora você leva os queijos para os seus irmãos. Então, cumprindo a nossa vocação. Eu trouxe queijo para os irmãos. De Minas? Oh, glória! Dessa mesa? Quando correu o risco, a gente não está municiado, eu trouxe uma faca. E agora a gente vai praticar isso. O pai do Davi chamou ele, falou: Davi, está aqui os queijos, leva esses queijos, os príncipes, lá no campo da batalha. Então a vocação nunca foi matar gigante. A vocação sempre foi atender o coração do pai, servindo os irmãos. Então nós vamos recontar a história de Davi com você. Porque senão eles estão fazendo escola de ser gigante. Em vez de aprender a virtude, o privilégio, a responsabilidade de servir queijo para os irmãos. A autoridade, ela é alcançada na medida em que você entrega o queijo para os irmãos. Glória a Deus. Eu queria brevemente só mostrar alguns aspectos que são revelados no cumprimento da vocação. Então eu vou partir o primeiro pedaço aqui. Silvio, meu irmão Gavan, representando todo mundo. Amém? Glória a Deus. E agora o queijo vai passando aí nas mesas, e cada um vai tirando um tapa aí, irmão. E vai passando, comida aqui crescendo, o jaca vai junto, queijo, vai passando aí. Glória a Deus. Eu acho que se os irmãos agirem com misericórdia e bondade, vai ter queijo para todo mundo. Amém, amém, amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Tá bom? Tá bom aí? Pega o queijo e põe na mesa lá. Prestou o queijo aí? Quando você entende a natureza da sua vocação, nós não temos dificuldade de fazer transição de liderança. Hoje, você vai conversar com os filhos, os caras querem 10 anos, 5 anos, 15 anos para fazer transição de líder. Você sabe em quanto tempo Davi fez uma transição de liderança? Das 6 da tarde às 4 da madrugada. Seis horas da tarde ele recebeu um chamado, 4 horas da madrugada ele instalou outra liderança e foi embora. Chefia é baseada em competência, habilidade. Liderança é baseada em responsabilidade. E responsabilidade é identificada principalmente quando o cara não tem a competência. Porque quando ele tem a competência, ele não assume a responsabilidade, ele assume o direito. Por isso que é difícil transicionar a liderança, porque você, quando finalmente transiciona, você transiciona para um empregado competente que tem o direito de agora fazer as coisas conforme ele acha que tem que ser, para ser reconhecido na competência dele. Por isso, você quer formar líderes e fazer transições na vocação, faça a transição enquanto a pessoa não é competente, ele não achar que você está reconhecendo o direito dele e agora assumir a posse.
Por isso que quando Davi foi fazer a transição para Salomão, ele falou assim: agora quem vai construir o templo não sou eu, é Salomão, porque essa obra é grande. É para Deus e não para homens. E quem vai assumir é meu filho, que é jovem e inexperiente. Então fala para mim onde você vai ver hoje em dia alguém transmitindo algo que é grande, importante, é para Deus e não para homens, para alguém jovem e inexperiente. Pô, se é para Deus, então tem que ser alguém jovem e inexperiente, senão vai achar que é a competência do cara. Então coloque pessoas na posição de liderança enquanto eles são o quê? Jovens e inexperientes, para que eles assumam a responsabilidade e não o direito, porque senão será uma transição em cima do poder e não da autoridade. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém. Então, segunda coisa que eu queria salientar, tem várias outras, eu queria só focar em alguns pontos aqui. Outra coisa é o seguinte: todo carregador de queijo que vai cumprir o propósito baseado em autoridade, ele é intrometido. Ele é um transgressor. Exatamente porque ele não atua no campo do direito para preservar o reconhecimento de poder. Então, como ele trabalha em cima da responsabilidade, ele está sempre se metendo em coisa que aparentemente não é da competência dele, nem tem de respeito a ele. Porque ele é um transgressor. A transgressão é elemento essencial da prática da autoridade. Caso contrário, ele está sempre atuando no campo da necessidade e do interesse. Então, quem atua no campo da necessidade e do interesse é escravo, não é filho. O filho assume a responsabilidade. O escravo contempla a necessidade ou o interesse. Ele é um prestador de serviço. Por isso que o escravo, ele não ultrapassa o limite do quê? Da obrigação. Porque a relação dele é de direito e de reconhecimento e não de responsabilidade. Mas o filho, ele é obrigatoriamente, por causa da sua vocação, no campo da sua autoridade, intrometido. Por isso que a primeira coisa que os irmãos do Davi falaram para ele foi o quê? Você é sempre um intrometido. Você está sempre se intrometendo naquilo que parece que não tem nada a ver com você. Pronto. Então, quer encontrar um líder de autoridade? Antes que ele seja competente e gente intrometida, está sempre se metendo em coisa que parece que não tem nada a ver com ele e está lá querendo resolver o problema que não é dele. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Terceira coisa é que no campo da autoridade, a autoridade é baseada numa história para contar e não num testemunho para dar. Deus não disse que o Espírito de Deus estaria sobre nós para dar testemunho, mas para ser testemunho. E tem gente que aprendeu a dar testemunho dos outros, teologia dos outros, Bíblia dos outros, história dos outros, 5 pontos dos outros, tudo dos outros. Ele mesmo não tem história. Nunca matou um gato, nunca entregou um pirulito. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mas sabe tudo da história dos outros. Ele não é um conhecedor de Deus, ele é um fofoqueiro teológico, entendeu? Ele fala de tudo que ele ouviu contar. Mas ele mesmo não... Porque a hora que o Saul quis desprezar, ele falou: não, você não pode ficar com aquilo que eu seguro. Isso aqui é uma história. Um leão, um urso, um gigante. Amém, mano? Por isso, além de ele ter uma história de contar, ele sempre vai ter um problema menor com um problema maior. Então, toda pessoa vocacionada, os problemas na vida dele não diminuem, só alguém. Glória a Deus. Então, no campo do poder, você trabalha com o problema diminuir. No campo da autoridade, você se prepara para ter problema maior. Glória a Deus, irmão. Então, você vai de uma igreja boa para uma igreja mais ruim.
Ela fica boa, você vai estar mais ruim. Você vai ficar Estamos no caminho. Porque no poder, você finalmente quer ter o ministério que você quer. Não é Deus? Mas na vocação, você vai sempre conseguir. Você abre uma clínica de gripe. Aí ela vai transformar na clínica de resfriado? Não, ela tem que começar com a gripe para chegar na tuberculose. Glória a Deus. Aleluia. Não faz sentido. É isso que Deus está querendo fazer. Você não reclama, não. Quando você achar que o leão está com um problemão, ele é só o prato de entrada para o urso. Só para você esquentar. Glória a Deus. Aí quando você fala, aí você matou o leão, já vem uma crise. E o cara parece o leão na história dele, faz tudo. É outro. O negócio do Daniel, né, filho? E tem gente que é consigo mesmo que o leão, não tem nada a ver com isso. Aí sai o leão, entra o urso. Não, o urso lá com o Eliseu. Não é comigo? Então tem gente que tem mania de achar que aquilo que não corresponde à expectativa dele não é responsabilidade dele. E ele acha que a vida dele vai ficar mais fácil. Não, mano. A sua maturidade é para tornar a sua vida mais difícil. É para vocês de problemas menores para problemas o quê? Maiores. Porque você não foi levantado por uma cultura resolutiva, chamado uma cultura redentiva. Deus chamou você para resolver problema. Resolver problema, ele tinha chamado os anjos. Ele chamou você para libertar o povo de uma mentalidade escrava. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa importante para a gente entender no exercício da autoridade. A autoridade, ela acontece conforme a roupa com a qual você foi ungido. Então, além de você ter uma história para contar, não adianta você querer vestir a roupa do mundo. Não precisa. Está ficando no mundo. Porque os caras estão vestindo uns uniformes e ele acha que só porque ele finalmente conseguiu comprar o uniforme do tamanho dele, ele vai conseguir enfrentar o que o outro enfrenta. Isso vai piorar a sua crise de identidade. Então, muita gente, na sinceridade de querer te ajudar, o Saul não estava sendo desleal. Pelo contrário, ele está sendo leal. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Se você atuar no campo da sinceridade, você vai ficar refém da sinceridade dos outros, da sua própria sinceridade, porque você vai perder o elemento mais essencial da sua autoridade, a sensibilidade. Então, gente absolutamente sincera é porque ficou absolutamente insensível. E a pessoa insensível, ela é suscetível. Então, tem muita gente que fala, cuidado com... Olha, vê lá, você vai falar comigo, eu sou muito sensível. Se eu tiver que ter cuidado para falar com você, é porque você é suscetível. Porque se você fosse sensível, eu podia falar com você do jeito que eu quiser, e você teria sensibilidade de me entender, dando aquilo que eu não estou conseguindo explicar. Glória a Deus, não? Então, a sinceridade, teu problema resolvido, está tornando as pessoas insensíveis. Por isso que a primeira coisa que Davi ia perdendo seria o quê? A sua sensibilidade. Ele vestia uma roupa que não é dele. E aí ele teve que recuperar essa coisa. Olha, isso é tão grave que quando Davi matou Urias por conta do que ele tinha feito com a Betseba e de uma paternidade que ele estava negando, porque Davi, além de ficar com a Betseba, engravidou ela e agora ele queria esconder a paternidade dele, transferindo a responsabilidade por Urias. Amém, irmão? Ele estava vestido de quê? De rei. O Natan veio para conversar com ele sobre mulher. Não, contou para ele uma história de pastor. Foi Davi com a roupa de pastor de novo, ele recuperou essa sensibilidade.
Porque a sensibilidade dele estava ligada à roupa com aquela que foi vivida. Então hoje, nós estamos tendo muito ministério sincero no seu esforço e resolutividade, mas que perdeu a sensibilidade, porque está fantasiado, ele está travestido de uma indumentária, de uma metodologia, de uma estrutura que não tem nada a ver com a vocação original dele. Porque ele está achando que o negócio era matar gigante, sempre que o negócio sempre foi entregar o filho. Glória a Deus, irmão. Amém? Aleluia. Então, é um processo na vida de Davi. Ele foi lá, voltou a roupa. Outra coisa essencial na vocação da autoridade é que você, na sua sensibilidade, você não avalia pelo aparente visível, mas pelo absoluto invisível. Todo visível, aparente, é relativo. Só é absoluto o invisível. Por isso, nossa autoridade é para transformar em visível o invisível. Por isso que todo mundo avaliava o Golias pelo seu aparente visível, mas tudo aquilo era relativo. Então, você vai ficando tão obcecado de resolver o problema, você começa a quantificar as coisas. Quanto dinheiro você precisa, qual o tamanho do salão, o aluguel, o sustento, quantos músicos, a agenda. Aí você está fazendo a coisa, você está relativizando a sua vocação. Porque você está definindo a sua vocação a partir do aparente visível, pelo seu quantitativo. E não pelo seu absoluto invisível, que é a sua natureza. Tanto que à distância, todo mundo sabia o tamanho do gigante, em todas as suas medidas. Sabia até o peso da ponta da lança dele. Então você pode chegar a esse nível de preciosismo. E que não vai resolver nada, só vai aumentar a sua depressão. Isso é tão relativo que, na conta do Saul, o Saul, qual foi uma das características que definiram a unção de Saul como rei de Israel? Ele era o gigante de Israel. Então, no mínimo, a briga ia ser boa. Porque ia ser uma diferença lá de uns 40 centímetros, 50 centímetros de altura, máximo. E ainda ia estar a favor do Golias, mas ia dar um encrenco, uma emparelhada. Está vendo que quando você quantifica, você vai sempre, quando você quantifica, alguns centímetros podem anular todo o seu senso de autoridade. E aí Deus vai pegar o menor. Porque o maior vai sempre encontrar alguém maior. Então, para resolver isso, só levantando alguém menor. Vai acabar de vez com um comparativo quantitativo. Deixa eu fazer uma pergunta ministerial. Melancia é grande? É grande? Então goiaba é pequeno. Por que melancia é grande? Está vendo? Eu gosto de usar goiaba e melancia porque ela parece. Tem verdinho fora, mas vermelha por dentro. Então você, para quem não conhece, pode confundir uma goiaba com melancia. Se melancia for grande, goiaba é pequena. Então eu quero te falar que eu já vi muita melancia menor que uma goiaba. Alguém já viu uma melancia menor que uma goiaba? Eu já vi várias. Eu já vi melancia pequena com melancia e uma goiaba grande com goiaba. Então uma goiaba grande com goiaba é maior que uma melancia pequena com melancia. Meu Deus. Vai ver? Entendeu? Está vendo como é que a aparência é relativa? Porque eu estou comparando tamanho, eu não estou comparando natureza e identidade. É isso que você vai entrar se você comparar poder, resultado, número, competência, quantitativo e não tiver clareza do invisível absoluto. Amém? Por isso que quando Davi olhou para o Golias, enquanto todo mundo olhava para o tamanho do invisível, eu não sei se é por causa da posição que o Golias estava sentado, a roupa que ele estava vestindo, Davi disse assim, ele é incircunciso. Olha o tempo que Davi foi olhar para
O que o Davi está dizendo quando ele diz: quem é esse incircunciso filisteu? Ele está dizendo: ele pode ter o tamanho que for, mas ele não tem pai. Ele é um bastardo. Ele é alguém com quem ninguém assumiu um compromisso. Ele é sozinho. Glória a Deus. E aí Davi adota tudo isso. Falou: você é um incircunciso, mas é o seguinte, eu assumi um compromisso com você. Você não morre hoje sem conhecer meu Deus. Isso não se entenda, não. Chegar no céu e encontrar quem? Bonito. Quem é a pedrada que deixou ele com a espadada que decapitou ele conheceu quem? O Deus de Davi. Vamos para isso. Porque Davi prometeu para ele: se ninguém nunca te falou de Deus, hoje você não morre sem conhecer o meu Deus. Pagão você não morre. Vai morrer rebelde, você não morre pagão. Glória a Deus, amado. Por isso que não é confronto de poder, é exercício de autoridade. E a última coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. E aí, quando chegar, enfim, um momento de enfrentamento do problema, então, beleza. Eu estou cumprindo a vocação, estou enfrentando um queijo, estou prometendo uma questão que aparentemente não é, estou assumindo a responsabilidade, apesar da não competência, tem uma história para contar, tem a sensibilidade da vocação, tem a percepção das realidades espirituais. Agora é o seguinte, então agora vamos encontrar um problema que se levanta no cumprimento da vocação. Então, em cumprindo a vocação, e por ser alguém prometido e sensível às realidades, e por ser alguém que assume a responsabilidade, mesmo sabendo que não tem a competência, eu vou enfrentar um problema que é de todos, não para resolver o problema, mas para libertar as pessoas que, por conta da sua ignorância, estão escravas do problema que ele mesmo podia ter resolvido. Então não é o problema resolvido, é a escravidão de mente. E aí, na hora que ele vai fazer isso, aprenda uma coisa: você não tem que carregar. Se Davi fosse matador de gigante, ele carregava pedra na sacola, mas como ele era abençoador de irmãos, ele carregava queijo. E hoje nós estamos formando líderes carregadores de terra, de pedra de matar gigante, e não de queijo para servir de irmão. Por isso que está ruim, porque o cara é carregador de pedra, no meio do caminho ele corre o risco de enfiar a mão na sacola e dar uma pedrada no irmão. Era melhor ele correr o risco de dar uma queijada no irmão. Corra o risco de dar uma queijada no gigante, mas não assuma o risco de dar uma pedrada no irmão, só porque você estava carregando a coisa imprópria da sua vocação. Porque a pedra para matar o gigante estará te esperando ao lado de onde o gigante se levantou. E aí você nunca sabe direito se é a pedra que marca o lugar que o gigante senta, ou se é o gigante que senta no lugar que marca a pedra. Tudo que você precisa para enfrentar o gigante que vai se levantar no cumprimento do seu propósito, está lá esperando por você, que é um seixo rolado. O que é um seixo rolado? É uma pedra que foi levada pelo rio e ficou lá do lado de onde o problema se levantou. Deus nunca vai te colocar para enfrentar um problema onde a solução dele esteja lá esperando ao lado do problema. Glória a Deus. De modo que até a espada que você vai precisar para matar o gigante é emprestada pelo próprio gigante. Então, glória a Deus. Davi não carregou nem pedra, nem espada, pai. O gigante marcava o lugar da pedra, e a espada para terminar o serviço, o gigante emprestou. Zero ansiedade, só responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Era isso, para a gente poder ter esse ambiente de falar sobre unidade, sobre diversidade, que eu acho que isso já nos oferece um campo de reflexão
Então nós entendemos que a unidade traduz a nossa vocação e a diversidade traduz a nossa instrumentalidade no cumprimento da vocação. Então, a diversidade é implícita da unidade. Por isso que a gente não promove a unidade. A unidade não é a partir da reunião da diversidade. A diversidade é a partir da expressão da unidade. Então a unidade não é um problema a ser resolvido a partir da diversidade. A unidade, a diversidade é uma expressão de revelação da unidade. Então a diversidade é para expressar a unidade. Então é uma natureza que se revela numa multiforme expressão da unidade, da identidade, na promoção da comunhão. Então é o amor do Pai, a graça do Filho, e a graça do Filho é multiforme. A multiforme graça, então, eu tenho uma natureza expressa de maneira multiforme em favor da comunhão. Então a comunhão é o ambiente onde a unidade é revelada na prática da diversidade. E isso, então, a unidade, ela não anula, ela não é uma compensação da diversidade. Pelo contrário, quanto maior a convicção de unidade, melhor o ambiente para a extrema diversidade. Então, quanto mais bem resolvidos, mais radicais nós podemos ser na expressão de quem cada um foi chamado para ser. De modo que a padronização é o caminho da mediocridade. Então, quanto mais iguais, mais medíocres. A maturidade garante o extremo da diversidade. Por isso que a natureza ela é revelada no extremo e não na proximidade. Por isso que a profundidade de Deus se revelará na sua distância mais extrema e não no seu lugar mais perto. Quanto mais perto, mais raso. Quanto mais distante, mais profundo. Então, na medida em que eu vou consolidando a relação, nós podemos aumentar a distância. Relações mal consolidadas, nós temos que ver pertinho, para um vigiar o outro. Então, a gente só pode ficar longe dos amigos. Os inimigos têm que manter-se perto para saber o que eles estão fazendo. Glória a Deus. Então, quanto mais amigo, mais longe. Quanto mais quando é macho, mais perto. Igual criança. Criança, quanto mais madura, mais perto. Quanto mais madura, mais longe. Quanto menos proteção, mais segurança. Quanto mais segurança, menos proteção. Então a proteção é inimiga da maturidade. A proteção, o protecionismo revela a nossa imaturidade. A segurança revela a nossa maturidade. Então agora eu estou seguro para enfrentar aquilo de que eu não estou protegido. E eu tenho que proteger aquilo de que eu não estou seguro. Então, quanto mais segurança, mais exposição. Quanto menos segurança, mais constrangimento. Está vendo? Menos segurança, mais controle. Mais segurança, mais liberdade. Menos segurança, mais hierarquia. Bem? Menos segurança, mais hierarquia, mais controle, mais proteção, mais regra, mais lei. E ninguém é aperfeiçoado. Quanto mais conhecimento, mais segurança, mais profundidade,
menos proteção, menos regra, menos lei, menos controle. Mais uma vez, vocês estão celebrando um passo, um caminho para uma coisa. Glória a Deus. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Por isso, o texto que a gente vai usar para falar sobre o que isso representa de maneira objetiva, intencional. Não confunda isso com a prática. Não é, a prática vai ser a prática de cada um. Mas o que são os balizamentos? O que são as características essenciais nessa vocação de redentivo? O que nós representamos de maneira diversa, multiforme, uma vocação redentiva para que o povo, para que a cidade se torne o lugar de habitação de Deus com os homens. Como que a igreja afeta a sua comunidade, transforma a comunidade em um lugar de paz. Não como devoção, em que a igreja está salvando ela mesma, mas como vocação, em que ela é o agente de significação da cidade, para que a cidade se torne aquilo que Deus fez a cidade para ser. Você já imaginou um lugar chamado o Porto Alegre? Sabe qual foi o primeiro bairro de Porto Alegre que eu conheci? Sabe não? Tristeza. Tristeza. Eu acho que Porto Alegre deve ser uma das únicas cidades do Brasil, ou do mundo, que tem um bairro chamado Tristeza. Deus também. Num Porto Alegre. Mas Deus, é curioso que a primeira vez que eu vim aqui foi para entrar pelo portão da tristeza, mas agora eu posso celebrar a possibilidade desse lugar ser para o Brasil e para o mundo um Porto Alegre. Amém? Prazer e levar o quê? Alegria. Porque o reino de Deus é o quê? Mas como é que a gente chega na alegria? Paz, justiça e alegria. Então, para chegar na alegria, nós vamos ter que ter paz com todos os homens, exercer a justiça e não o juízo. Vamos que depender de nós e não de Deus. Nós temos paz com todos os dias. Do irmão. E a gente só vai conseguir ter paz com todo tipo de gente porque nós não estamos reivindicando mérito como quem faz juízo, mas nós estamos disponibilizando o crédito como quem faz justiça. E aí haverá o quê? Alegria. Glória a Deus? Carta de Paulo aos Romanos. Amém? Porque todo filho de Deus é chamado de pacificador. E a gente só vai ser perseguido não porque foi ferido no mérito, mas porque tem compromisso com a justiça. Para que haja o quê? Alegria. Então, para a gente resgatar a vocação de ser um porto da alegria, de forma bem profética, em que a cidade se transformou? Vamos abrir então lá Neemias, o testemunho de Neemias. Porque quando Neemias recebeu notícia da sua cidade, ela não representou para ele o quê? Alegria. Tristeza. Foi quando trouxeram notícia da minha cidade. Foi motivo para mim de quê? De tristeza. Então, unidos em quê? O que aconteceu? De onde é a natureza? Não é unidade na nossa diferença, não. É uma unidade de natureza. É da nossa natureza amar. A gente não ama porque gosta, nem porque quer. A gente ama porque a gente acha.
E porque a gente é desse jeito, a gente não se conforma. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é que gosta é formiga. Vive da necessidade. Quem é o que é importante é interesseiro. Quem é o que gosta, deseja. Quem é o que é importante, cobiça. Por isso que amor não pertence ao nosso instintivo necessário e nem ao nosso intuitivo importante. Nós não estamos fazendo nada aqui porque é necessário, porque é importante. Igreja não é necessário, nem é importante. Igreja é essencial para a revelação da natureza. É quem ele escolheu para encarnar e materializar os espíritos dele na terra. A igreja não tem nada a ver com expectativa, nem estratégia, nem metodologia, nem estrutura. Qualquer tipo de ansiedade em relação à igreja é incredulidade. Por isso o trabalho da igreja não é porque precisa, nem porque eu gosto, nem porque é importante. É porque é da natureza. É essencial. É uma questão de natureza e de identidade. É responsabilidade. Amor não tem nada a ver com gostar, nem com ser importante. Amor tem a ver com responsabilidade. Resposta, compromisso, empenho com uma palavra assumida. Então, amor é do campo da intencionalidade e não da intuição nem do instinto. E muitas vezes a igreja ela fica refém do instinto ou limitada à sua intuição. Devoção é intuitivo. Amém? Por que devoção é intuitiva? Porque até cachorro faz tudo. Você ensina um cachorro que só pode comer depois do malabarismo, ele faz. Isso é dança, tem cachorro mais tradiça, bem tradicional. Temos assim um pouquinho mais renovado. Tem outra, fazendo a liturgia para merecer o pão. Isso é extremo de intuitivo. Então, a igreja não é a forma sofisticada como nós trabalhamos no extremo da nossa intuição a respeito do divino. A igreja só acontece quando eu me liberto do divino. A igreja é uma expressão do Pai e não um representante do divino. Por isso aí, o papel da igreja não é provar qual Deus está certo. Porque se a igreja finalmente provar que existe um Deus certo, ela é a mais idólatra de todas as religiões. Porque a igreja não foi levantada para acertar no Deus, ela foi levantada para acertar no Pai. E hoje, em nome de acertar no Deus, nós estamos errando no Pai. Sendo que a gente tinha que acertar no Pai para ter chance de errar no Deus. É preferir errar no Deus e acertar no Pai do que acertar no Deus e errar no Pai. Porque o mundo sabe que há vários deuses, mas nós sabemos que só há um que é Pai. Se a igreja não estiver apresentando a paternidade de Deus, mas ela continuar fazendo a devoção da divindade, ela é a pior de todas as idolatrias e vai causar a maior de todas as sensações. Porque ela transformou o ignorante em prosélito. Ela transformou uma formiga em cachorro. Ela aproveitou de uma necessidade para gerar uma conclusão. Ela transicionou do instintivo para o intuitivo, mas não levou para o intencional. Ela não criou
uma consciência de vontade e de propósito. Mas ela continua gerando uma dependência do rico para a satisfação de uma necessidade. Amém? Por isso não há lugar para ansiedade. Igreja é uma referência de fé. Nós trabalhamos a igreja naquilo que a igreja é, e não naquilo que nós gostaríamos que ela fosse. E nem na possibilidade dela se tornar o que a gente queria. Por isso que igreja não representa o futuro de uma coisa bem feita. A igreja representa o eterno, apesar de qualquer mal feito. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Então, nós temos que olhar para a cidade e em unidade de natureza, comungando a natureza de Deus. Então, a unidade não se dá no rito, a unidade não se dá na liturgia. A unidade se dá na consciência de natureza e se traduz num compromisso de vontade. Então, unidade não é que eu gosto, nem que eu preciso. É porque existe dentro de mim uma vontade que é superior ao meu desejo ou aos meus interesses. Por isso eu não amo uma pessoa que eu gosto. Isso é formiga faz. Nem amo uma pessoa que eu preciso, isso o cachorro faz. Eu amo uma pessoa que, apesar de eu não gostar e nem precisar, ela fazer de tudo me irritar. Nem eu mesmo sei explicar porque eu continuo amando ela. Então ninguém será capaz de apresentar para você uma crise maior do que a que você já tem com você mesmo em continuar amando ela, apesar de ela fazer tudo para te irritar. Então por isso você tem que ser paz com todo mundo, porque você já está em crise suficiente para ela não te provocar uma crise maior. E quando ela vem querer te irritar, você fala, pai, estou querendo tempo. Nervoso eu estou comigo, porque eu não sei explicar porque eu continuo amando você. Eu queria te odiar e não consigo. É mais forte que eu. Fala para mim um trem para me aborrecer. Faz qualquer coisa para eu ficar irritado com você. Eu já estou irritado comigo, então você chegou atrasado. Eu já estou aqui me perguntando como é que eu continuo tendo esperança na nossa relação. Você nunca vai conseguir ser para mim um problema maior do que eu já sou para mim mesmo a seu respeito. Ai, meu Deus do céu. É isso. Você falou de casamento? Você falou de casamento? Pô, mas você está livre todo mundo. Inclusive você. Agora você não tem expectativa de Deus, não tem expectativa de ninguém, nem de você. Você ama. Depois eu tenho que entender. Por isso Paulo fala, agora que eu pedi de todo mundo e pedi de Deus, porque eu pedi para ele 3 vezes e ele não fez o que eu queria, não foi para quem só a graça dele passava, zero expectativa dele e dos outros comigo. Então agora por isso o quê? Minha vocação. Esforço na preservação da nossa vocação. E qual é a nossa vocação? Unidade, filhos que revelam o amor de Deus e o favor de Deus. Entregador de queijo. Entregador de queijo. Entregador de queijo. Daí tem isso. Entregador de queijo. E mais, sem preço. Porque se puser preço, é comércio. Então, por isso que o sacrifício tem que ser espontâneo. Porque se for por necessidade, não é espontâneo. Se for por interesse, não é espontâneo, então a oferta não é aceita. A oferta só será legítima se for o quê? Não é que eu estou precisando. Às vezes eu marco um complemento, e aí depois, às vezes, acontece um probleminha e tal. Aí eu falo, não, pelo amor de Deus, tem negócio que está organizado, tem jeito, tem jeito. Eu falo, você não insiste muito. Para falar que não tem jeito, e quanto mais você falar que não tem jeito, mais eu tenho certeza que eu não posso ir. Fala para mim que tem outro jeito que eu vou, mas se falar que não tem outro jeito, não tem para não ir, porque você criou uma dependência que não existe. Fala para mim que eu posso ficar, eu posso ir. Mas fala para mim que eu não posso faltar, eu não posso ir. Glória a Deus, irmão. Está louco, rapaz? Onde tiramos isso?
Glória a Deus. O povo, amados, quem inventou o futuro foi o capeta. O capeta transformou tempo em expectativa de futuro, não em perspectiva de eterno. O tempo não é para ser contado em relação ao futuro. O tempo é para ser usado como expressão do eterno. Então, todo o meu tempo tem que ser para expressar o eterno que eu sou, e não para garantir o futuro que eu quero. Então, o uso do tempo é na expressão intencional, consciente e atenta da minha eternidade. Se o tempo não está traduzindo a minha eternidade, ele está sendo comprometido pela minha expectativa de futuro. Porque foi o capítulo que falou: no dia em que você fizer, então será. Pronto, ele inventou o quê? O futuro. E o futuro condicionado a um fazer. Sendo que o tempo nunca foi um fazer para garantir o futuro. O tempo sempre foi para garantir a expressão do eterno. Então, o que eu faço tem que expressar o eterno que eu sou, e não garantir o futuro que eu vou ter. Glória a Deus? Amém. Glória a Deus? Amém. Então, o que eu faço expressa o eterno que eu sou, e não o futuro que eu vou ter. Por isso, nós vamos usar Neemias aqui. Vai pensar de hoje e amanhã. Vamos conversar alguns aspectos. Então, nessa vocação de Neemias, em que a tristeza dele não é uma tristeza de quem está desapontado, mas é a tristeza de quem entende a responsabilidade. Tristeza de quem está desapontado é amargura, fruto de uma ansiedade. Tristeza de quem assume a responsabilidade é angústia. A tristeza da amargura, fruto de uma ansiedade frustrada, deprime você. Então, todo desânimo vem de uma frustração. Toda frustração vem de uma expectativa. E toda expectativa vem de uma presunção. Então, eu tenho a presunção de achar que o certo garante. Eu vou ter uma frustração, porque eu vou ver que o certo é garantido. E aí a frustração vai me levar a um lugar de desapontamento. E o desapontamento vai terminar em depressão. Por isso que Paulo diz: perplexos, mas não desanimados. Então o que desanima você? O problema não é a perplexidade. É a surpresa que desanima você. Por que você está surpreso? Você tinha expectativa. Por que você tinha expectativa? Você presumiu. Você presumiu que o errado compromete e que o certo garante. Não, o certo alimenta a presunção e o errado alimenta a frustração. Então Deus quer te libertar do quê? Da ideia de que o errado compromete e o certo garante. Para libertar você de ficar o quê? Frustrado ou presunçoso? Você está só bom. Está tudo errado, você está o quê? Não. Está tudo certo, você está o quê? Não. Porque a sua motivação é o amor, é a vontade. Porque se fosse pelo certo ou errado, você é uma formiga que trabalha pela necessidade, ou um cachorro que trabalha pelo interesse. Você é um máximo intuitivo, um máximo cognitivo, mas não é um pleno intencional. Você não é movido voluntário, você é movido de interesse e de necessidade. Amém? Então agora, qual que é o primeiro sinal do Neemias? Capítulo 1. Quando ele ouve o diagnóstico, ele não lamenta como quem está desapontado. Ele chora como quem quer assumir a responsabilidade. Quando você olha para a sua cidade, para o seu ministério, para todo mundo lá, o seu choro é o choro de desapontamento ou é o choro da responsabilidade? O que anda fazendo você chorar? Angústia ou amargura?
Qual a raiz da sua tristeza? Amargura ou angústia? Sua tristeza é a dor de quem não recebeu? Ou é a dor de quem quer entregar? Qual é a natureza da sua tristeza? É a dor de quem não está recebendo o que mereceu? Ou é a angústia de quem tem algo para entregar e está com dificuldade? Ou a sua dor é a dificuldade da entrega? Ou é a frustração da expectativa? Amém? Então a unidade nos coloca em comunhão com a natureza de Deus. E na natureza de Deus, Cristo ficou o quê? Minha alma está profundamente angustiada. Mas em momento algum ele viveu o quê? A ansiedade é a dor de quem duvida. A angústia é a dor de quem tem dúvida. Então eu posso ter dúvida. O processo, o momento, a trajetória, mas eu não posso duvidar. Nem da natureza, nem da identidade, nem da vocação. A ansiedade, ela me coloca em conflito com a natureza. Aí eu vou dessignificar a diversidade. Na ansiedade, a diversidade me compromete. Na angústia, a diversidade me fortalece. Porque agora eu percebo que há várias formas de cumprir aquilo que é a nossa vocação. Então eu vou encontrar outras formas outros meios de fazer no outro caso eu estou me sentindo o quê? Inibido, obstaculado, impedido, frustrado, deprimido, impotente. Então é a dor do compromisso que você não abre mão. Cuidado para você não estar transmitindo a mensagem errada quando seus filhos estiverem chorando. Porque pode ser que eles estão estiverem chorando de desapontamento, de frustração, e não de angústia. Eles podem estar estiverem chorando porque você não recebeu o que você merecia. E não porque quem está sofrendo no desejo de continuar entregando o que você tem que entregar. E se o seu filho vê você chorando de frustração, você vai gerar no coração dele uma raiz de amargura. Porque vai ter raiva de quem fez sofrer. E às vezes você não vai estar vivo para tirar isso do coração do filho. Amém. Então vamos chorar de tristeza. Foi a primeira coisa. Ele ouviu o diagnóstico e ele chorou. E foi a tristeza dele que começou, não foi a sua presunção, não foi o seu entusiasmo, foi a sua o quê? Tristeza. Então tristeza faz parte da vocação. Angústia, dor. Então, entenda isso. Não entenda isso como uma coisa alheia. Não, isso é parte essencial. Bem-aventurados os que choram. E choram diante de uma dificuldade que é superior às suas capacidades. Amém? Glória a Deus. E hoje parece que a gente está querendo se poupar da tristeza. Ou achar que tristeza é uma coisa errada, que está errado. É negativo.
Não poupe as pessoas na sua tristeza, para que você não envenene elas com a sua amargura. Muitas vezes eu não tenho autoridade para corrigir um líder. Por quê? Porque a hora que ele vem falar comigo, ele encontra a minha amargura. E não é a minha tristeza. A amargura, eu estou triste, está em mim. A angústia, eu estou triste por causa dele. Glória a Deus. Então não poupe ninguém do quê? Da sua tristeza. Ou perguntei, Paulo, está tudo bem? Não, tudo em paz. Tudo certo? Não, tudo em paz. Está tudo bem. Está feliz? Não, estou alegre. Não tem nada a ver com felicidade. Alguém aqui consegue estar feliz? Alguém aqui consegue estar feliz num país com a quantidade de injustiça que nós temos? Alguém aqui consegue estar feliz com o nível de desigualdade que nós temos? Alguém aqui consegue estar feliz com o nível de representatividade política e social que nós temos? Fala para mim, tem alguém aqui feliz? Está longe. Estou alegre. Alegre de quê? Poder trabalhar, fazer a entrega, fazer os queijos. É alegria. Glória a Deus, amor. Glória a Deus, amor. Deus prometeu trigo? Não. Deus prometeu azeitona? Não. Deus prometeu uva? Não. Lá no Salmo diz assim, ó. Salmo 112. 112. É muito querer falar o capítulo, né? Após o Paulo falar, a casa do cabeça dos profetas? Então, no Salmo. Está lá no Salmo. Procurem. Primeiro e último. É bom que Entre o primeiro e o último. Lá por cento tantos você vai achar. Porque Deus é o Deus que dá pasto para os animais, mas dá ao homem o alimento para ser cultivado. Então, trigo, uva e azeitona é comida de passarinho. Até praga come. Bicho come. Micróbio come. Mas pão, vinho e azeite é comida de gente. Então o trigo tem que ser moído, a uva tem que ser pisada, e a azeitona tem que ser esmagada. Não é o benefício, é o processo. No processo, a tristeza é parte essencial. Enquanto está sendo moído, enquanto está sendo pisado, humilhado, enquanto está sendo pressionado. Pressão faz parte, humilhação faz parte, e desconstrução faz parte. Porque senão seus filhos não vão comer pão. Vão ser comedor de quê? Trigo, passarinho. Vão ser comedor de uva, larga. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Deus não prometeu. Nem trigo, nem uva, nem azeite. A sua meta aqui vai ser o quê? Pão, o Pai traz, o vinho, a mulher serve, e o óleo da comunhão testemunhado. Desconstrução faz parte, tristeza. Humilhação faz parte, tristeza. Pressão faz parte, tristeza. Sem amargura. Sem ressentimento. Sem cobrança. Porque eu sei o fruto disso. Alegria de partir pão, alegria de compartilhar o cálice, e a alegria de onde são com óleo pura. Amém? Deus é quem garante. O pão fortalece, o vinho, a alegria, e o óleo que faz reduzir o gosto. Vamos fazer uma pausa, só para a gente entender essa instrução. Quero desafiar você
a ler o livro de Neemias, bem rapidinho, o livro curto, se ter lá lembrar aí, recuperar a memória, do que eu vou estar falando a respeito de essa identidade. A gente enfatizou hoje a questão da natureza, vocação, que é de natureza, não é de poder, de autoridade, é o pai chamando o filho em favor de seus irmãos. A vocação é isso, é o pai chamando o filho em favor de seus irmãos. Então, nós temos unidade de amor, é da nossa natureza, não é da nossa obrigação, é da nossa natureza. Então, eu não promovo a unidade. Eu não garanto a unidade. Eu preservo a unidade. Sem unidade, eu estou em crise de identidade e de vocação. Eu estou em conflito de natureza. Não discernir a unidade do corpo é conflito de natureza, é crise de incredulidade e é rebeldia contra Cristo. Sem convicção de unidade, o evangelho que eu estou pregando é anti-Cristo. Porque é em favor da salvação de cada um e não da edificação do corpo. Agora, vamos tratar, depois lá na frente, vamos tratar de diversidade, papel de cada coisa, da expressão da unidade. Amém? Então, a unidade não acontece a partir da diversidade. A diversidade se significa a partir, sem consciência de unidade, não tem propósito da diversidade. E aí, a gente queria enfatizar aqui que tudo é responsabilidade, como a gente tem enfatizado, compromisso, é intencional. A palavra subiu, é traduzir o coração de Deus. Por isso é angústia, é compromisso, é choro, é arrependimento. E arrependimento não é arrependimento de um erro. Arrependimento não é confessar um erro para recuperar um privilégio. Arrependimento é a tristeza daquilo que a gente se tornou em rebeldia àquilo que a gente foi feito assim. Vou repetir. Arrependimento não é a tristeza de um erro cometido. Arrependimento é a tristeza da percepção da pessoa que a gente se tornou em oposição à pessoa que não foi feita assim. Então, arrependimento passa pela identidade e não pelo comportamento. E muita gente está achando que arrependimento é para regular o comportamento e não para recuperar a identidade. E aí muita gente se arrepende para recuperar a posição e não para se reconciliar com a vocação. Então, arrependimento é uma reconciliação de natureza, de propósito, de identidade, de comunhão, e não de atividade, e não de comportamento, e não de privilégio. Glória a Deus, amém? Por isso essa tristeza, ela é constante. Você está o tempo todo sofrendo essa pressão, essa luta, esse conflito do que o Espírito quer e do que a carne impõe. Então, o Espírito dentro de você quer uma coisa e a carne quer outra. Então, zero conforto, zero felicidade, mas alegria o tempo todo. Não conte com a sua felicidade. E toda vez que você tiver um instante de felicidade, aproveita. Porque vai durar pouco. Porque você foi chamado para ser uma pessoa alegre em toda e qualquer situação. Porque a alegria faz parte da sua natureza. Felicidade se der. E quando der, aproveite, vai durar pouco. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Aleluia. 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 Eu oro. Amém?